Alô, você que é da missão da CNDL, estamos aqui para o nosso último dia de NRF. E como é que foi o dia de hoje? O que rolou no dia de hoje? A gente começou com uma palestra muito legal da Tractor Supply, falando de como que eles estão aliando o propósito à marca e ajudando a resolver o problema dos clientes. Eles falam lá, nosso propósito é ver a América Rural próspera. E para isso botam a mão no bolso, investem em mais de 5 mil bolsas para jovens, para poder trazer mais tecnologia e aprendizado aqui para essa América Rural, né, da forma como eles chamam. Mas o que ficou muito marcado na palestra dele foram os exemplos que ele deu de como que a inteligência artificial está se juntando ali ao SAC, que é o Sistema de Atendimento ao Cliente, para produzir melhor informação. Ele conta um caso lá, como quando uma pessoa chegou lá para poder pedir uma ração específica para o animal dele, para o cão dele que estava com alergia, e aí ele pôde se valer da inteligência artificial para poder dar a melhor informação e prestar o melhor serviço para o cliente. Também depois a gente veio com o caso da Saks, que fala da evolução da experiência de luxo, e aqui duas coisas me chamaram a atenção, que até mesmo no mercado de luxo eles precisam repensar algumas coisas e estão falando em crediário e também leasing para bolsas, entendendo aí que mesmo sendo um mercado de luxo, a gente precisa entender das limitações. Outra coisa foi falado sobre propósito no local de trabalho. O que significa isso? Local de trabalho próspero, aonde as pessoas possam realmente dar o melhor de si. Ela começa a palestra dela dizendo que ela teve uma queda, caiu, se machucou, e quando ela foi ver o porquê da queda, tinha sido por causa de muita pressão. Inclusive ela trouxe na palestra dela falando que na pandemia, né, muita pressão, eles falaram, ó, aqui nós temos um lema, pressão cria diamantes, mas é possível criar isso de um jeito diferente. Depois nós tivemos uma palestra muito interessante falando das marcas, como que elas estão voltando a ficar cool, ficar legais, e aí vem o caso da Crocs. E aqui algumas coisas me chamaram a atenção, de como que essas marcas estão interagindo com seus clientes, principalmente da geração Z e Alpha. E aqui algumas coisas que eu anotei que são importantíssimas da palestra. A importância de escutar os fãs. Então aqui já fala uma coisa que eu já defendo há muito tempo. Você não tem que ter cliente, você tem que ter fã. Cliente é aquele que quer o menor preço, que é o produto bom, bonito e barato. O fã é aquele que te admira, te assedia, ele te tolera, né? E eles falam de uma coisa muito simples: como utilizar os insights que as pessoas já estão dando para ele nas redes sociais, para eles poderem adaptar isso e oferecer o produto de forma mais personalizada, o produto ou o serviço. Bom, tivemos uma palestra muito legal também, falando das forças globais, como que elas estão mudando o cenário das lojas. E a palestra foi um caminhão de dados. Inclusive eu tive a oportunidade de baixar o material e já dividi aí com vocês da equipe da CNDL. Mas vamos lá em alguns dados. 48% dos jovens de 18 a 29 ainda moram com os pais. As pessoas saindo mais tarde de casa. Casais com os dois trabalhando e com um cão, com um pet, sem filhos. Então ela vem trazendo muitas dessas coisas e como que o varejo vai ter que se moldar para poder atender esse tipo, né, esse novo cliente, esse novo consumidor. E uma outra coisa que ela fala também na palestra dela é sobre a necessidade de gerar confiabilidade nas informações, já que é um grande desafio, porque toda essa questão aí de informação falsa, né, fake news e por aí afora. E tem aqui uma coisa interessante que eles trouxeram, que a ética vai ser um novo capital social dos negócios. Muito foco nisso, começar a trabalhar muito disso, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e melhor. Inclusive eles apresentaram no final da palestra um caso aí brasileiro do Itaú Unibanco, que utilizou inteligência artificial para recriar uma seleção feminina da década de 80, quer dizer, essa seleção nunca, uma seleção brasileira que não existia, porque o futebol feminino foi deixado para trás, e eles usando a inteligência artificial para poder resgatar isso. Foi muito legal, os brasileiros se sentiram muito bem representados. Bom, depois nós vimos uma outra palestra muito legal sobre estratégias globais das marcas, como que as marcas estão construindo suas estratégias. Foram citadas lá 9 estratégias que vão de inovação, status, propósito, conveniência, mas o que ficou legal foi o seguinte: você não vai conseguir ser bom em tudo, então escolha 2 ou 3 coisas, combine isso e para que você consiga construir a sua história. E aí fica a pergunta, de que forma essas marcas podem construir uma história? E aqui eu gostei de algumas coisas, como por exemplo, não há um único caminho, então você vai ter que aprender a seguir o seu feeling, o seu sentimento, mas também uma coisa interessante, falando
de que uma das coisas que as marcas têm utilizado para crescer é a questão do humor. Gostei bastante disso. Depois nós tivemos o caso da Petco, aquela empresa que nós fizemos a visita técnica, falando de uma das grandes estratégias deles é utilizar aí a telemedicina, principalmente para gatos que têm mais dificuldade de sair de casa, e eles focam muito no pet care, nesse cuidado, nessa assistência. Então também é uma coisa muito legal. E a gente finalizou o dia com a Drew Barrymore, aquela atriz que ela contou a sua história de como fundou a sua marca. Obviamente que ela começa uma marca do zero, já com parceria com o Walmart, mas ela conta um pouco ali de como que ela fez para desenvolver os produtos e trouxe uma coisa muito interessante aqui. A ideia de focar, não ter muitos produtos, mas ter aqueles produtos assertivos. Bom, então esse foi o nosso dia, dando um overview, falando da feira, mais focada realmente em tecnologia, meios de pagamento, tecnologia para poder tentar reduzir a necessidade de mão de obra, muito focada aí nessa questão de self-checkout, soluções para poder melhorar a gestão de estoque e por aí afora. Bom, então esse foi o nosso dia, o último dia de NRF. Grande abraço aí para vocês.